Seu Deus, meu Pai, eis-me aqui, Senhor Pai, orando por Bispo Germano, Senhor. Usa ele, Senhor, a planta dos pés, Senhor Pai. Venha falar aquilo que vem no coração dele. Qualquer coisa, Pai. Treinamento para o Senhor. Usa ele, Senhor. Mais e mais ainda, Senhor. O Senhor usa ele, Pai. Usa teu servo, Pai. Usa o irmão dele, Pai amado. A igreja dele, Senhor, Pai. Abençoa a esposa dele, Senhor. Senhor. A planta dos pés, Senhor. Usa teu filho, Pai. Bota a cor, Pai, na boca dele para usar, Pai. Treinamento, Senhor, Pai, nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Usa teu filho, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Diante
justa causa, me ponho de joelho diante do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, feche seus olhos. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, te glorifico, Pai querido, mais uma vez, e te peço, Senhor, ao auxílio desta mensagem, que o Senhor abra o céu, Senhor, sobre este lugar. Pai querido, meu Deus, eu te peço, Senhor, que nessa noite nós possamos receber aquilo que o Senhor nos tem preparado. Enche a tua igreja conforme a necessidade de cada um. Fortalece, Senhor, os fracos. Assim anima, Senhor, aleluia, os que estão desanimados. Pai querido, faz, Senhor, a tua obra girar nessa noite em favor, Senhor, da tua igreja, Pai querido. Senhor, último dia, Pai querido, da campanha. E se é o último dia, nos traz a certeza, Senhor, que nessa noite é a noite da nossa vitória. É a noite, Senhor, da nossa resposta. É a noite, Senhor, que o Senhor, Pai querido, aleluia, te abençoar, Senhor, aqueles que perseveraram, Senhor, até o final. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, passeia, Senhor, no nosso meio, e aonde houver um grito de glória a Deus, aonde houver um grito de aleluia, começa a tocar agora, Jesus da glória. Espírito Santo de Deus, revela-nos, Senhor, a tua palavra por intermédio daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Senhor, a causa de nós estarmos aqui é porque nós saímos da nossa casa dizendo que nós iríamos cultuar ao Senhor, que nós iríamos adorar ao Senhor, que nós iríamos nos lançar diante, Pai querido, de Ti. E assim, Senhor, como Naamã, aleluia, mergulhou por 7 vezes. Nessa noite nós queremos mergulhar na Tua presença. Nessa noite, Senhor, nós queremos nos regocijar da Tua presença, Espírito Santo. Fala de maneira poderosa aos nossos corações. Enche a tua igreja, eu te peço mais uma vez, que nessa noite o enfermo seja curado, que nessa noite, Jesus, aleluia, tudo aquilo que o diabo fez para desanimar, para entristecer, a declarada sua, como ele e vem, Senhor, aleluia, para destruir o casamento, para destruir a família, para destruir a sua, para destruir o ânimo, Senhor, para destruir a vontade da tua serva e terceiro de vir para a igreja. Eu decreto nessa noite seja desfeito agora tudo aquilo que o diabo fez contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério. Vai embora mesmo, na fuga de boca fechada, você não recebe nada. Da glória para receber glória, da aleluia para receber aquilo que Deus tem preparado para você nessa noite. Toca Jesus nesse exato momento, Pai. Toca Jesus na vida, Senhor, dos teus servos agora. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, faz o que nós não podemos fazer. Age de maneira, Senhor, aleluia, que nós não conseguimos agir. Porque assim como ferido, Senhor, na palavra devocional, agindo Deus, quem impedirá? Assim, Senhor, como ferido nessa noite na palavra devocional, o Senhor pode agir e a gente não tem a capacidade, Senhor, de impedir aquilo que há de acontecer nessa noite. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, e os que acreditam que assim creem comigo, digam glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Os que podem, continuem de pé. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, irmão, diga, estou na prova, diga, estou na luta, tem tempo de eternidade. Diga para ele assim, eu vou ser boca de Deus para ti agora. Quem crê que Deus ainda tem profeta
você determine isso. Aleluia, Deus. Eu quero que você determine que vai passar sobre a vida do teu irmão, sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você que sabe louvar a Deus, está passando essa prova. Preste atenção. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus, diga assim, ó, já está vindo. Antes do culto terminar, vai chegar, irmão. Esses dias deste vinho chorar no canto escondido. Fala desse jeito. Você não consegue falar. Eu sou livre de mim. Canta bem alto, Senhor. Mas o Deus que veio sabe de tudo. Aleluia. Ele me mandou falar e vai mudar seguro. Deus vai mudar a tua história nessa noite. Ele está enviando um consolo. Pra onde? Eu sei que até hoje você chorou e não tem mais lágrimas, mas deixo que essas lágrimas hoje e profetiza por mim, sai essa lágrima assim, vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Está doendo, mas não vai parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que acontecer. Você vai ver de volta o que você quer. Só não se desespere. Não se desespere. Eu sei que a luta está difícil, mas confia, Deus. A tua vitória é garantida. Mas o Deus que veio sabia de tudo. Foi Ele que mandou. Ele me mandou falar que vai fazer o quê? Uma posse da mudança da tua história nessa noite, aleluia. Ele está enviando um consolo. Pra onde? Aleluia, está chegando um consolo do teu desespero. Deixa que essas lágrimas no rosto e tenha calma. Profetiza bem alto, profetiza bem alto. Vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Está doendo, mas não vai parar. Não deixa a esperança sem morrer. Você precisa crer. Vai chegar a
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Quero cantar só mais um louvor. Também vai ser conhecido esse louvor. Eu gostei do coral da Renovo Deus. Eu gostei desse coral. A Bíblia diz que quando Deus fala com a gente, o fogo se acende. Se acende ou não se acende? Mas diga comigo, para Deus falar com a gente, é necessário a gente falar com Ele. Quando a gente se apresenta na presença do nosso Pai, primeira coisa, o que é? Como é, pastor? Você já deu bênção ao Pai hoje? Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você já deu bênção ao Pai nessa noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa é a chance de você falar com o Pai nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Queira comigo para Deus. Aleluia. Eu estou aqui.
deixarei de ouvir apenas e eu vou falar para outros também.
sentir a presença de Deus é tão bom que eu quero que os outros também sintam o que eu estou sentindo. Paulo disse isso. E assim Paulo foi pregar hoje em dia. Mas nós vemos ele, aleluia, agora em Éfeso, ou no continente de Éfeso. Ele está pregando o Evangelho. Ele precisa de resposta, porque nesse exato momento Paulo está, aleluia, glória a Deus, preso. Falar de Paulo de prisão é falar de arroz, de baião e de arroz e feijão, porque Paulo só vivia preso, era o pregador das cadeias, era o pregador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor das cadeias. Por que Bispo Germano? Porque Paulo vivia preso. Você nunca viu Paulo preso calado. Você nunca viu Paulo preso silenciado. Todas as vezes que você encontra Paulo preso, ou ele estava orando, ou ele estava adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa de Deus. Todos os cristãos, aleluia, verdadeiros, que gostam de adorar a Deus e que gostam de sentir a sua presença, sempre terão uma marca da perseguição em suas vidas. Olha para o irmão que está no seu lado e diga: você sabia que você tem a marca da perseguição dos cristãos? Glória a Deus. Você acha que lá no teu trabalho eles não te aceitam por quê? Você acha que na vizinhança onde você mora, aleluia, você não aceita por quê? Você acha que diante, aleluia, da tua família, eles te olham torto como se você fosse a ovelha negra? Por quê? Porque já perceberam que o ministério que Deus tem na tua vida não é dessa terra. Já perceberam que o chamado que Deus fez na tua vida, aleluia, louvado seja o Senhor, o nome do Senhor, não é pequeno, é grandioso. Então, claro e evidente que vão te perseguir. Você acha que o Bispo Germano também não passa por perseguição? Você acha que... Eu vou falar, deixa eu falar. Quem sabe isso, já sabe que eu deixo um grosso. Você acha que eu não sei que tem pessoas que falam mal de mim na tua direita? É? Eu não tenho. Pessoas que falam ou não falam mal de você. Detalhe, eles estão do nosso lado dizendo: pode contar comigo, pastor. Mas pode contar comigo quando está comigo. Porque a partir do momento que sai do meu lado, eu viro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, relato de mal, aleluia, falado na boca dele. Não é assim. Ser pastor está tão difícil. Não, pastor. Por que, Bispo Germano? Porque as pessoas não reconhecem aquilo que a gente faz. Estão do nosso lado quando precisa, mas quando não precisa mais, vira as costas, esquece, não manda mais sabe. Eu fico feliz, Bispo, aleluia, pastor, aleluia, glória de Vieira. Esses dias eu estava falando com Deus e conversando com minha esposa, dizendo: Deus, muitas das pessoas que saíram da dentro de avivamento voltaram, nem seja de passagem, mas passaram. Eu conversando com a minha esposa acerca disso, ela disse: meu amor, minha vida, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está trazendo todos aqueles que falaram mal da tua vida para cá, para eles verem que a porta que Deus abre ninguém fecha, para eles verem que quando estão falando mal do ministério, o ministério está fluindo, o ministério está crescendo. Por mais que dizem, pastor Vladimir, que a porta vai fechar, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Por que, Bispo Germano? Porque não existe chave universal para essa porta. É uma chave apenas. E essa chave está com Deus. Essa chave está com quem? Essa chave está com Deus. E se Ele abrir, o pastor pode até encostar as portas, mas Deus vai lá e abre de novo. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Nós não estamos aqui nesse lugar para ser agradados, irmãos, entenda isso. Todos os dias eu prego dentro da tempo de avivamento que se a palavra confronta, então agradeça.
porque enquanto tem, aleluia, Deus chamando a nossa atenção, então existe salvação para as nossas vidas. Vai chegar um dia que a igreja vai querer ouvir correção e não haverá mais correção. Por que, bispo Germano? Porque Deus não se fará mais presente na terra. Vai ou não vai haver? Nós temos um homem de Deus olhando para Deus, e agora ele se põe de joelhos, e ele diz: por essa causa eu me ponho de joelhos. Ele está dizendo assim: ó, Senhor, se eu me ajoelhei é porque eu não consigo, mas se eu falar contigo é porque eu sei que o Senhor pode. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: irmão, tem lutas que não adianta continuar de pé. Diga: tem que dobrar os joelhos. Tem vitórias que você não alcançará no teu braço. Tem vitória que você não alcançará, aleluia, glória a Deus, no teu conhecimento. Tem vitórias que você não alcançará na tua sabedoria. Tem vitórias que é necessário você descer para receber de Deus. É necessário você descer para subir. Diga isso para o irmão estacionado: quer subir? Aprende a descer. Aprende o quê? Diga para o irmão só do seu lado: diga, quer subir? Diga, aprenda a descer. Glória a Deus, aleluia. Aprenda isso. É necessário descer para subir. Agora, se você quer subir pelo seu ego, porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou, aí Deus olha e diz: você não é. Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sem a minha presença você não é nada. Até, e o que é, bispo Germano? Sepulcro caiado, bonito por fora, mas vazio por dentro. Bem aparece, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, até bonitinho, até bonitinha, ainda bem arrumado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas por dentro está faltando a presença de Deus. Mas por esta causa, nessa noite, vocês podem se pôr de joelho, porque, meu Deus, há de te honrar, se assim você descer. Aleluia. Nós temos um dos maiores homens da história, Paulo. Diga comigo: descendo. Ele dá o quê? Dá para se ajoelhar sem descer? A gravidade. A ciência nos ensina que a gravidade nos leva de acordo ao nosso peso. É ou não é? E se a gente se ajoelha, a gente nós vemos Paulo descendo. Tem gente que não quer descer não porque é pastor. Tem gente que não desce não porque é apóstolo. Tem gente que não desce não porque é bispo, porque é presbítero. Aleluia. Tem gente que não desce não, aleluia, porque é missionário, porque é diácono. E Deus está dizendo para você nessa noite que é vitória. Aprende a descer. Aprende a descer. Aleluia. Esse é o contexto. Agora vamos começar a mensagem. Amém? Amém? Esse era o contexto. Agora a gente entra no texto. Já quero tematizar a mensagem. E o tema dessa mensagem é o poder da oração. Diga comigo: o poder da oração. Diga para o irmão que está ao seu lado: diga, você sabia que a oração, ela não é uma palavra apenas? Diga, ela é duas palavras juntadas. Oração é duas palavras, mas o Germano é orar e ação. São duas palavras com um mero sentido. Orar significa falar. Diga comigo: orar significa falar. Diga: ação
quando nós oramos, mas não tomamos atitude, nada acontece. Quer ver um exemplo? Eu vou lhe dar um exemplo. 2 Reis, capítulo de número, aleluia, Êxodo, perdão, capítulo de número 14, versículo de número 28, se não me falha a memória. Nós temos Moisés, aleluia, orando. Diga comigo, Moisés, diga orando a Deus. Para quê? Para que o povo atravessasse. É ou não é? Diga comigo, Moisés está orando. Sabe qual foi a resposta de Deus? Porque clamas a mim, Moisés, eu já abri o mar. Diga ao povo que passe. Diga ao povo, aleluia, que não adianta falar, tem que ter atitude. Diga para eles, aleluia, que o mar já está aberto. Marcha, Israel, marcha. Atravessa. É ou não é? Mas a Bíblia diz que todas as vezes que Moisés levantava o cajado, quando estava em guerra, o povo vencia. Mas eu falei disso segunda-feira lá em Aquiraz. Estar com o cajado levantado é difícil, não. O que é o cajado desse Germano? É um ministério. Tem gente que diz que o cajado é autoridade. Não, é um ministério, meu parceiro. E levantar o ministério é fácil, pastor Claudemir? É? Não é fácil levantar o ministério. Vai ter dia que o pastor vai. E a Bíblia diz que todas as vezes que Israel, aleluia, estava em guerra, Moisés com o cajado ali levantado, ou vai. Mas quando ele ia baixando o cajado, a povo ia perecendo. Mas Moisés tinha os seus obreiros, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? E sabe qual é a maior função de um obreiro? Pergunte qual? Ajudar o seu pastor a ficar com o ministério em pé. Muitos dizem, obreiro Rafael, pode contar comigo. Cadê esses? Cadê aqueles, pastor Claudemir Vieira, que disse pode contar comigo? Cadê? Mas Deus ainda tem levantado obreiros para ajudar o pastor nessa hora. Deus ainda tem levantado obreiros que quando o pastor está lá, o ministério está, aleluia, vai lá e vai, não se preocupe não, agora eu te ajudo. Oração sem ação é obra morta. Não é orar apenas, é agir, ação. Por que, bispo Germano? Porque sem oração não tem cristianismo, sabia disso? Sem oração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não tem crente cheio do Espírito Santo, tem? Hã? Tem crente cheio do Espírito Santo sem oração? Não tem. Tem que orar para receber. Aleluia. Sem oração não tem poder de Deus. Sem oração não tem avivamento. Sem oração não tem milagre. Não estou criticando a igreja, mas visita uma igreja neopentecostal. Aquelas que têm mais louvor e menos oração. Aquelas que têm mais louvor e menos palavra. Para você ver o que você vai sentir diante de uma igreja que ora, diante de uma igreja que abraça essa casa, diante de uma igreja que busca verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus. Você sente logo a diferença. É ou não é assim? Hã? Se fôssemos falar de tantos textos dentro da Bíblia de oração, nós temos Daniel, que orou durante 21 dias. Nós temos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, passeando e orando, falando com Deus de um lado para o outro.
Versículo de número, aleluia, 30. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente veio do céu um grande terremoto e moveu o alicerce dos cárceres, e todas as portas se abriram, e todos foram soltos. Sabe por que a vitória está diminuindo na vida de muita gente? Quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Está faltando oração na tua casa, está faltando oração na tua vida. Não seja um crente de oração de igreja, seja um crente que fala com Deus em todo lugar, na casa, no trabalho. Seja um crente que fala com Deus em todos os lugares. Porque a maior falha da igreja cristã é só orar dentro da igreja cristã. É ou não é assim? É ou não é assim? Chega na igreja agora, eu vou. Será que Deus está só aqui? Está com quanto tempo que tu não sente Deus dentro da tua casa? Já está com quanto tempo que tu não mora dentro da tua casa? Querido, oração não é bicho de 7 cabeças. Oração é você falar com Deus. É como se você estivesse conversando com alguém aqui presente. Você sempre tem ou não tem um assunto para falar? Não? Com Deus é da mesma forma. Quando você acorda de manhã, bom dia Deus, bom dia Pai, te agradeço pelo sono que o Senhor me deu. Sono, que pena que eu tive que acordar cedo para ir trabalhar. Mas obrigado Deus pelo sono maravilhoso que o Senhor me deu. Quando for na hora do almoço, você olhar e dizer obrigado Deus por essa comida na mesa. Há quanto tempo que você não ora pelo teu almoço? A fome é tão grande que quando a quentinha chega, ela não é assim. A mulher olha e diz: a comida está pronta. Bota lá no meu. Bota lá no meu. Ela não é assim. Mas sabe quanto tempo que você não diz: Senhor, obrigado pela comida que o Senhor coloca na mesa? Sabe quanto tempo que quando você vai dormir, você não tem atitude de falar com Deus, dizer: Senhor, obrigado pelo dia. Foi difícil, mas eu conquistei mais um dia. Deus sempre vai estar disponível para as nossas orações. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga: irmão, diga: Deus sempre vai estar disponível para a nossa oração. E a sua oração tem poder. Você sabia disso? A sua oração, ela tem poder. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga: a tua oração. Porque quando as coisas ficam difíceis, o que é que você faz? Você ora ou você pede oração? Você ora ou você pede oração? Eu vou pedir. Mas será que o Deus que ouve o pastor também não te ouve? O Deus que ouve a profetisa, a profeta, o profeta também te ouve? A Bíblia diz que quando nós quisermos orar, nós entramos no nosso quarto. É a Bíblia que diz isso. Não é vai para a igreja não. Não é vai para a casa da irmã, para a casa do irmão, não. Quando você quiser orar, o que é que você faz? Entra no seu quarto, fecha a porta e faz o quê? Ora, mas toma atitude depois.
como eu disse nessa noite, não é apenas orar, é tomar atitude. Eu estou orando pelo meu filho, mas quantas vezes você botou a mão na cabeça dele para abençoar a vida dele? Eu estou orando pela libertação do meu marido. Quantas vezes você foi lá, quando Jesus chegou, aleluia, a mão sobre a cabeça dele e profetizou a libertação sobre a vida dele? Eu estou orando para Deus abrir porta. Quantas vezes você foi deixar currículo? Mas quer ser abençoado, não é? Diga para o irmão, meu irmão, diga: seja de mais atitude e de menos falatório. É gente que muito fala e pouco faz. É necessário fazer mais e falar menos. Eu aprendi, pastor, isso, que quem fala pouco faz muito, mas quem fala muito não faz nada. Não, eu, quando estava na igreja do pastor Valdemir, eu era dizimista, eu varria a igreja, eu ia para todos os evangelismos. Aí quem conhece diz assim: pensa que eu acredito, mentiroso. Não, pensa que eu acredito, mentiroso. Vai enganar outra. Aqui não. Como se diz o pastor Valdemir, né? Aqui não. Vai enganar outra. Aí quem não conhece diz assim: vixe, mas o pastor Valdemir que não soube reconhecer você. Porque o maior mal da igreja hoje, é quando o crente sai de outra igreja, é se vitimar. Aí eu saí da igreja porque eu não tinha oportunidade. Aí eu saí da igreja porque eu não fui valorizado. Aí eu disse: meu irmão, Deus pronto. Se preocupa não, o inferno está te valorizando com tanta mentira assim desse jeito. Se preocupe não, que com tanta enganação dessa forma, o diabo vai te valorizar. Porque Deus não valoriza mentirosos. Deus não valoriza mentirosos. Deus valoriza aqueles que fazem a sua obra com amor. Querido, a tua oração, ela tem poder. Acredite nisso. O médico disse que eu estou com enfermidade, pois eu vou dobrar os joelhos e eu vou fazer o exame de novo. O médico disse: aleluia, que não tem mais jeito, pois eu vou para a casa do Senhor e vou mostrar que a última palavra, ela não vem do homem, a última palavra, ela vem de Deus. Quero encerrar essa parte da missão. Quero encerrar minha parte da missão. Lembre-se, você é escolhido de Deus. E se você é escolhido de Deus, automaticamente Ele faz de você uma pessoa especial. E se Ele faz de você uma pessoa especial, automaticamente Ele te dá toda a atenção precisa. É só necessário você vá, você ora. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Valdemir. Deus abençoe a toda a comitiva de obreiros. Deus abençoe a todas as pessoas que estiveram presentes, a todos que estiveram online também. Deus derrame bênção sobre as nossas vidas hoje e sempre. Dê uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Quem recebeu essa palavra? Por essa causa me ponho de joelho. Fique de pé esta noite. Domingo nós temos o culto da família. Missionário Wesley vai estar dando lugar. Glória a Deus. Quero agradecer já a sua esposa. Quero agradecer cada irmão que veio.
irmã Ziane, né? Ziane, Josi, né? Aí nossa irmã Josi, está para nascer, né? A Cecília, né? Está para nascer, glória a Deus. Eu creio que domingo ela vem de novo, se não tiver nascido, né? Glória a Deus. Deus abençoe cada um que veio nessa noite. A glória de Deus a todos. Vamos orar e encerrar. Domingo teremos culto 6 horas da noite, para a glória de Deus. Quero agradecer aqui o Vanderlei. Chegou do trabalho, já nem, né? Eu nem tenho como é que eu não voltava, né? Já me ligou, pastor, à noite de buscar aí, Márcio. Agradecer ao auxiliar Clóvis, meus obreiros, glória a Deus, o obreiro Rafael, o obreiro Francisco, o obreiro da igreja, aleluia, louvado seja Deus, que Deus abençoe a nossa irmã Georgiana, que está ali fazendo o seu, como é que chama? A sua Pilate o nome, tipo como se fosse uma zumba, ela é a meia doentada, ela tem fibromialgia, negócio lá dos ossos lá, e ela tem que fazer esse exercício, passado pelo médico. E ela me pediu essa permissão, né? Eu falei, amém, mano, fica à vontade, fica à vontade. Mas domingo eu estou nos cultos, amém, mano, fica à vontade, glória a Deus. Meu irmão veio está um pouco adoentada, foi a Thaís, glória a Deus, mas nós estamos aqui, né? Devagarzinho, glória a Deus, fazendo sempre a vontade do Senhor. E eu creio que Deus vai mandar pessoas com compromisso. É o que eu tenho pedido muito a Deus, bispo. Senhor, não manda gente para encher, para me dar trabalho, não. Manda gente com compromisso. Eu não quero casa cheia. Eu não quero gente para me dar trabalho. Não quero. Eu quero pessoas que somem com a obra. Louvado seja Deus. Louvado.